Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RochaCast, com a graça de Deus. Hoje aí com a Giovana. E aí, Gi, belezinha? Hoje, não sei qual episódio, já parei de contar, mas vamos dar um recadinho? Vamos aos recadinhos. Galerinha, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim que sair esse episódio, comentar aquilo que você achou. Enviar para um amigo para que ele possa escutar a mensagem que a gente vai falar aqui. Também nos seguir nas redes sociais para que todos esses vídeos, todos esses bate-papos possam alcançar e transformar a vida das pessoas. É isso aí. É isso aí. E também, se você quiser adquirir a nossa canequinha do RochaCast, tem aí o e-mail, tem o contato aí para você falar quantas centenas de caneca você quer, beleza? E hoje, já aproveita aí, vou passar a bola para você de novo, apresenta os nossos convidados ilustres de hoje. Com certeza. Hoje a gente está recebendo o pastor Biratã, pastora Edná. Uau! Muito obrigada por estarem aqui, tenho certeza que será um papo muito incrível. Eu sou uma amante de missões, então eu estou muito animada para conversar com vocês. Se apresentem para a galera que não conhece. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. E nós que atuamos na área de missões, a gente anseia por ter uma oportunidade como esta. Que aí a gente procura mostrar a importância de se fazer missões. Sim. Sem se preocupar aonde fazê-lo. Uhum. Pura e simplesmente cumprir o ID. Vai e faz. Exatamente, é isso aí. Legal. O nosso objetivo, é um sonho que nós sempre tivemos, e interessante é que é um sonho mútuo. Uhum. Eu e a minha esposa, a pastora Edná, nós vivenciamos, sonhamos com missões o tempo todo. Que legal. Eu fico pensando sempre onde será o próximo lugar que está precisando, que eu vou me dispor a ir para lá. E, importante, eu não me preocupo com o custeio. Uhum. Isso é importante. Deus supre, né, pastor? Deus supre, né? Deus supre sempre, sempre, sempre. E muitas vezes, além do que nós pedimos ou necessitamos. Ele se encarrega de suprir, de sustentar, de garantir. E tem sido assim. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque tem valido a pena. Amém, amém. Glória a Deus. Diná, Bom, fala um pouquinho. Quando criança, nós fazíamos culto doméstico, né, todos os dias, e orávamos por todos os missionários que a mamãe lembrava, e a gente ia orando. Mas assim, nunca imaginei que um dia nós fôssemos missionários. E o nosso primeiro contato, assim, como missionário, que nem imaginávamos que era uma missão, quando nós casamos, acho que 3 anos depois, né? Já tinha a Viviane. Minha filhinha estava com 1 aninho e 4 meses. Aí nós fomos para a Selva Amazônica, Porto Trombetas. Nós fomos a serviço, ele foi a serviço, e lá não tinha, assim, igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica nenhuma. E a gente, como, né, cristão, você sente aquela necessidade de falar do amor de Deus. E foi assim o nosso primeiro contato missionário. Sem saber que era missão, a gente começou a fazer missão. Que legal. Não, então, antes da gente começar, né, Gi, sim, vocês já deram o primeiro passo ali, já da primeira missão. Mas, para a gente entender, a gente partir lá de um princípio, o pastor responde e depois passa para a pastora. Vocês nasceram num lar cristão, já foi ali, já nasceu num berço cristão, ou houve um momento de conversão? Como que foi esse primeiro contato com Jesus? Assim, uau, ele me chamou. O meu primeiro contato, quer dizer, quando eu aceitei Jesus, é interessante que eu fui levado por um irmão na Assembleia de Deus. Eu tinha 14 anos de idade. Eu não conhecia Jesus. E ali eu fui apresentado a ele. Legal. E aí o irmão me orientou o seguinte: olha, quando o pastor perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus, você levanta a mão. Então,
Eu fiz sem ter noção do que estava acontecendo, Só sem saber mandaram, por quê. eu fiz. Ele mandou e Induziu eu a fiz. vitória. E estou aqui até hoje. Vou pegar Graças essa a dica. Deus. Tá vendo? Próxima vez, Não, irei fazer isso. Induziu a vitória, né? Porque às vezes, hoje, né, a gente fala, ó, são períodos, quando você sentir no teu coração, não, quando o pastor mandar, você levanta a mão. É isso. Foi exatamente assim. Eu segui e não me arrependo. Foi a melhor Amém. escolha que eu já Muito fiz na bom. minha vida. E um detalhe interessante. Eu sou órfão de pai. E eu sou de Belém do Pará. Uhum. Eu esqueci de falar o meu nome completo. E poucas pessoas conhecem o meu nome completo aqui na igreja. Ah. Começa com Raimundo. É Raimundo Biratã Gomes Monteiro. Uau. E eu sou paraense, nascido em Belém. E lá em Belém, a família que não tem um Raimundo não é uma família paraense. Sério? Em todas as famílias tradicional tem que mesmo, ter né? ou um Raimundo ou uma Raimunda. Nossa, eu não sabia disso. Sabia não. É verdade. É? Isso realmente é verdade. Uau. E a partir daí, a minha criação, a minha infância, foi um tanto complicada. Eu não sei se vocês já ouviram falar em chibé, sabe o que é isso? Não faço ideia, sabe? Faço a mínima ideia. É uma coisa simples, Ah. é farinha de mandioca com água e açúcar. E na minha época, as crianças todas eram bem magrinhas e barrigudinhas. Barriga inchada por causa da farinha com água, que inchava. Inchava. E aí matava a fome. Nossa. E a gente não comia pão, porque eu não conhecia. Eu vim conhecer pão aqui em São Paulo. Vim tomar leite aqui em São Paulo com 7 anos de idade. Caraca. Então foi um período um pouco difícil. O nosso pão é interessante. Outro dia eu estava comentando com alguém. É o fruto da pupunheira. Alguém aqui conhece? Vocês conhecem? Pupunha, sim. Já comeu pupunha? Não, nunca comi. Eu também não. Já vi, mas Pois nunca é, comi. era o meu pão. Era o nosso pão, o pão meu e dos meus irmãos. E graças a Deus, sem eu conhecer ao Senhor, ele naquela época já me sustentava, já cuidava de mim. Olha Era só, o pai tá vendo? que eu não conheci. Uhum. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Glória a que Deus. benção. Pastora? Bom, eu também, meu nome é Diná Silveira Monteiro. Eu nasci no lar cristão. Papai e mamãe já eram cristãos, assim, de solteiros, né? E fui criada no berço evangélico. Então, também assim, hoje a criança mesmo criada, nasceu num lar cristão, hoje nós fazemos o apelo, né? Tem o culto das crianças. Mas naquela época não, era tipo assim, filho de crente. Cresceu e vai Já é ficar pra crentinho, sempre. filho de crente é crentinho. Não E, ia lá na frente. E outra coisa que nessa época era assim, eu falo assim, não bom para as crianças, que se tinha uma criança que levantava a mão para aceitar Jesus, o pastor nem chegava. Entendeu? Porque não era costume criança aceitar Jesus na minha época, né? Não sou muito velha, não, né? Não, imagina. Uma E jovem, não né? se pregava, não se fazia apelo para criança. Para criança, né? Então, tanto que eu nasci na Assembleia de Deus, a vovó era da Batista. Então, eu ia mais na Batista porque tinha mais coisa para criança, tinha já a IBF e tal. Mas na minha igreja não tinha. Tinha escola dominical para criança que já sabia ler. Então, Entendi. foi a minha infância. É que hoje essa questão se a gente voltar no assunto, só fazer um pequeno desvio aí. Que a senhora é do Ministério Infantil aqui na nossa comunidade, né? Professora do Ministério Infantil. Antigamente não se tinha esse tratamento com criança e tudo mais. Hoje já tem o cultinho, tem o louvorzinho ali, tudo para criança, né? Falando no diminutivo porque é para criança, mas eu acredito que tem o mesmo peso, né? certeza. Tanto o louvor que acontece no salão de culto para nós adultos, para as crianças também, para eles lá tem o mesmo peso, né? Com certeza. Porque Deus é o mesmo, né? Mas assim, uma vez a minha esposa conversando com a psicóloga, porque o meu filho ele começou a estudar numa escola cristã, né, na Adventista, e ele ficou impactado com a história da Páscoa. E a gente conversando com ele, né, e ensinando, dando detalhes da história, a minha esposa perguntou: filho, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Que gostoso. Uma criança de 5 anos. Ele falou: eu quero. Interessante, muito Só que a bom. gente deixou
isso passar, e ela foi conversar com a terapeuta, com a psicóloga, que é pastora. Inclusive, eu vou entrar em contato para trazer ela aqui também no podcast. E ela diz, isso cria memórias afetivas, o pai e a mãe orando, impondo as mãos pelo filho, aceitando Jesus. Ó, minha voz fica embargada, fico emocionado com isso. E cria essa memória nele, e mesmo que lá na adolescência ele venha fazer essa confissão de novo, mas isso já ficou gravado no coraçãozinho dele. Com certeza. Ensina A criança. o no menino caminho. no caminho que deve andar, que quando crescer não se esquecerá dele. Amém. É muito importante. Uhum, sim. É maravilhoso. Eu até estou falando demais, mas é... E aí, voltando, como foi? Aí, se conheceram, namoro, casamento, isso tudo já como missões? Não, Foi depois? Então, eu, escola dominical, né? Uhum. Frequentava, e a tia dele era minha professora. Ah, Escola dominical. tudo Deus já estava encaminhando os processos. Você viu a carinha dele? Você viu a carinha que ele fez? E aí, dia dos professores, tá, o pessoal saiu da igreja, vamos lá, vamos homenagear, né, a nossa professora. Fizemos os adolescentes, tudo era adolescente. E vamos lá. Aí chegamos naquela garotada toda de 16, 17, até 17 anos. Eu tinha 16. Aí chegamos lá, quem que estava na casa da tia? Era na casa da minha tia. Ela que invadiu, entendeu? E ela possuía um apelido interessante, que era casamenteira. Que ela fez essas reuniões para casar o pessoal. Meu Deus. Então, mas Já aí, imagina. Gente, eu era assim, ainda sou inibida, né? Mas era tão inibida. Gente, eu não falava, sabe? Eu só ouvia mais. Claro que desde criancinha lá, 3 aninhos, eu já recitava na igreja, gostava de recitar, falar poesias. Mas, enquanto tinha um monte de gente, eu estava bem quietinha. Então, as meninas tudo conversando e tal, e eu lá sentada, quietinha, né? Só olhando. E aí, eles só observando. Agora você conta. E eu sou o inverso dela. Eu não sei se vocês já perceberam. Não, imagina, eu acho você quietinho, Nem um pastor. pouco. Eu sou falador, gosto de falar. E eu já era, vamos pôr assim, um pouco atirado, né? E eu cutuquei o meu primo, que era bem mais novinho do que eu, e disse assim, Juninho, e essa moreninha aí? Ela não fala? Aí ele disse, Ibira, isso aí não é para o teu caminhãozinho, Não é não. pro teu bico. É, porque ela, Nem sonha. ela nem sequer fala. Eu disse, entendi. Presta atenção que eu vou fazer ela falar, tá? Aí eu saí de onde estava, fui e sentei do lado dela. E comecei a puxar assunto. E ela não me olhava, não. Você... E aí, depois nós almoçamos e tal, quando sentamos, ele disse assim, e aí? Eu disse, quer apostar que nós vamos sair daqui hoje à noite para ir ao culto e eu vou junto com ela? Olha Ó, só. ele gosta Tá do vendo? desafio. Determinado, hein? Determinado, gosta. determinado. E aí nós fomos juntos, no coisa, eu meio abusado, já peguei na mão dela dentro do ônibus, né? E ela puxou, né? E foi assim que começou. E é interessante que fazia pouco tempo que eu havia mudado para São Paulo. E para mim foi a mão de Deus que aconteceu isso. Eu morava no Rio e trabalhava lá. E a minha mãe andava muito preocupada porque eu comecei a andar com umas companhias Não nada muito boas. interessantes. E eu não frequentava uma igreja. Eu havia aceitado Jesus com 14 anos, mas com 18 eu me desviei. E fui morar no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é terrível para modificar a cabeça das pessoas. E eu fui influenciado e acabei deixando o Evangelho.
E a minha mãe começou a questionar, escuta, você precisa deixar essas coisas, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E falou para mim dar um jeito de vir embora para São Paulo. Eu disse, mãe, eu trabalho aqui. Eu disse, dá um jeito. Aí eu fui e conversei com o meu gerente. Uhum. O meu gerente gostava muito de mim e ele disse assim, Bira, eu vou arrumar uma transferência para nossa empresa para você lá em São Paulo, porque aqui no Rio de Janeiro não vai ser bom para você continuar por aqui. Você Olha é um só. menino bom, um menino de bons princípios e é bom tu sair daqui desse lugar. E aí eu vim para São Paulo. Eu vim, tipo, em agosto, quando no início de setembro eu a conheci. E, por acaso, o aniversário dela é dia 13 de setembro. Olha só. E aí Nossa, nós hein? nos conhecemos em setembro de 70. Eu tinha feito 16 anos. 16 E o anos. senhor tinha quantos anos? 27. Não, 26. 26. 26. 10 anos. 26, porque nós temos a diferença de 9 anos. 9. É, 25 Não. você estava lá. 25. É, 25 para 26, né? É, 25 para 26. Eu fiz a conta aqui, 10 É, anos, não, eu ia passar vergonha. é 9 anos e meio, 9 anos e né? meio, tá. 9 anos e meio. Então, foi assim. Ele ia namorar, né? Só ele falava, eu... Uhum. E Aham. ainda por telefone, gente. Ah. Era aquela época do orelhão, Uhum. ficha, né? Mas e aí, casamento? Casamento, ó, em 3 anos, nós namoramos, noivamos, não tinha nada, sabe, assim, Uma casa. ressalva, tinha uma mesa. Eu havia comprado uma mesa com 8 cadeiras. É, E que nem para os pagar em 4 ou 5 vezes, porque eu não tinha condição de pagar. É, Já- e já foi- tinha mesa. Era a já. única coisa que a gente possuía. Já Aí tinha quando, mesa. quando alugou a casa, a mesa não cabia, aí vendemos Ai, a mesa, meu nem Deus. usamos, Ai, né? Não usamos a mesa. Foi só um ato profético, Foi, né? foi. Entendi. Mas foi assim, então, profético, você falou, ato profético foi. Nós ficamos noivos, mas sem projeção, vamos casar o ano que vem, não. Aí nós estávamos numa reunião de família, sempre fazia reunião de oração, aí essa tia casamenteira falou, e aí, gente, vamos casar o Bira? Nossa. Nossa, Aí- ela era realmente casamenteira. É, como é que ela chama? Antônia? Ela tá viva ainda? Não, falecida. Aí vamos Zuleide. casar o Bira? Zuleide. Aí, vamos. Aí, bom, já que vamos casar o Bira, então vamos casar em dezembro. Gente, era setembro. Meu setembro, Deus. né? Era setembro, que era meu aniversário. É, Aí, em setembro, eu estava com 18. Estava noiva. Aí, quando foi... Não, o ano seguinte. Foi Foi o o ano ano seguinte. seguinte. O ano seguinte. Estava com 19. Aí, eu fiz uma lista, sabe, de tudo que eu queria ganhar. Porque a gente ouve falar, né, Deus dá, tal, então... Sim. Vamos fazer uma lista e nós colocamos tudo que queria ganhar, Uhum. tudo que queria de Deus. Aí apresentamos. E olha, Deus foi tão maravilhoso que assim, só uma coisa, e ele ainda falou, só uma coisa que vai faltar. E realmente só uma coisa que eu pedi, desde cortina, tapete, tudo, móveis, nós ganhamos Nossa. tudo da Tudo, lista. é. desde também eu não tinha enxoval, né? Aham. Cobertor, sabe? Essas Tudo. coisas coloquei na lista. Quando, a lista ficou tão grande que quando fui orar fiquei meio com vergonha, né? Ficou assim, nossa, como eu tô pedindo tanto, tô pedindo Deus. muito, fiquei meio envergonhada, mas nosso pai é tão bonzinho que ele falou assim, vai faltar só uma coisa. E realmente só o tapete que faltou. Um o resto tapete. tudo, nós ganhamos tudo. Nossa. Até a viagem da lua de mel. Só o quarto que eu fiz questão de comprar. Sim. Uhum. Mas Eu levei ela para escolher escolhemos. e escolheu o quarto. E outra Aham. coisa, Comprei. desenhei, como eu queria a penteadeira, como eu queria, desenhei, porque nós fomos era a fábrica, né? Então eu desenhei. Nossa. E era aqueles branco, laqueado. Laqueado. Aham. Aham, Na laqueadinha. época eu tava Aham. usando. E assim Deus deu tudo, gente. Foi assim. Maravilha. Nossa, Mas que teve benção. um episódio que antecedeu isso aí. Nós sempre gostamos muito de orar Uhum. com pessoas. Não, ela gosta de orar individualmente. Eu sempre Uhum. gostei de orar coletivamente, junto com outras pessoas. E nessa oração o Senhor usou uma irmã e disse assim, o Senhor me revelou que vocês precisam providenciar o casamento e não pode demorar.
E foi mais ou menos foi nessa mesma época que ela falou, em agosto. E nós casamos em dezembro. Nossa. Super rápido. E foi interessante que nós conversamos, aí eu cheguei para o meu sogro e disse assim, sogrão, eu e a sua filha decidimos casar. Ele disse, como é que é? Perdão? Não tinha Que- nada. Mas, Oi? Oi? Minha você- filha? Mas vocês não têm nada e você não me pediu. Eu disse, não pedi. Mas eu estou avisando o senhor que tô nós vamos comunicando. casar. Estou comunicando. Eu não pedi antes, tô pedindo agora. E ele, mas como é que é isso? Ele disse, não se preocupe. Ele disse, você sabe que eu não tenho recurso, eu não posso ajudar e tal. Eu digo, não tem problema, sogrão. Fique Eu em só paz. peço uma coisa, fique em paz. Existe um costume Mas que o pai é que dá o vestido da noiva. É só o que eu quero do Mas senhor. ele já tinha dado, assim, das minhas duas irmãs anteriores. Eu Que não, era eu não costume. sabia. Aham. Eu Já era não costume, sabia. né? Eu não sabia. Então, foi mas a única coisa que você era um pediu. costume. Eu disse, o senhor só dá o coisa, deixa que o resto a gente resolve. E quando nós casamos, nós entramos na casa, nossa casa tinha de tudo. Olha que benção. Que E legal. eu tenho um irmão falecido, ele era comandante de longo curso de navio e viajava pelo mundo. E ele apareceu lá um pouco antes do casamento. Ele nem sabia que eu ia casar. Nossa. Aí foi nos visitar, ele tinha vindo, não lembro de onde, viajava pelo Oriente, e chegou para mim e disse assim, Biro, o que você está precisando? O que está faltando para montar a tua casa? Eu disse assim, eu ainda não comprei o jogo de sofá. Ele disse, fica tranquilo, amanhã você ganha o jogo de sofá. Não. Nossa, hein? Deus cuidou de tudo, E né? Deus fez isso e, graças a Deus, é uma coisa interessante. Nós, daqui a um ano, faremos 50 anos de casados. 50 anos. Nossa. 50 anos é bodas de? Ouro. Bodas de ouro. E se alguém lembrar ou quiser participar com a gente, festejar com a gente, não tem problema. Eu, como sempre fui cara de pau, continuo sendo, pode trazer qualquer peça de ouro que a gente aceita. Tá bom. sim. É, Justo. Totalmente Tá? justo. Se a gente arruma um dente por aí, É, vamos ver. Vamos tem pegar problema, o eu dente aceito. da Sendo boca de ouro, de eu alguém. aceito. Antecipadamente, eu agradeço. Gente, legal. E como que foi a primeira experiência aí de missões, assim, depois de casados? Já tudo ajustado, casa no lugar, porque quando a gente casa, né, Deus nos acuda, porque é supermercado, é arrumar casa, limpar casa, é as roupas do homem que tirou da casa da mãe, que levou para lá, as coisas da mulher que levou para lá também, esse lado do guarda-roupa é meu, esse é seu. Depois de ter passado tudo isso... E nem só isso, né? A senhora comentou que você já tinha a sua filha, né? Quando vocês foram para a primeira missão, que não era missão, né? Que não era missão. Então, aí nós já tínhamos quase 3 anos de casado. Minha filha estava com 1 ano e 4 meses. Eu nunca tinha saído de São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, capital. Nasci na Moca. Na Moca, meu. Moca. Na Moca, meu. E, então, aí a filhota... Aí ele foi a serviço. Esse foi o nosso... Eu posso... Sim. Tá. Ocorreu que eu fui convidado. Eu viajei em fevereiro. E desde julho do ano anterior, eu fui convidado para ir para a Floresta Amazônica para implantar um supermercado num canteiro de obras, porque eu me especializei como profissional da área de supermercado, de administração de supermercado. E eu me neguei. Eu disse, não vou, não. E aí passou-se um mês, me convidaram de novo, não vou. E aí eu fiquei desempregado. Porque Olha só. não faz... Olha o plano de Deus. Qual né? coincidência, né? Olha o plano de Deus. E aí eu fiquei desempregado e mandei trocentos currículos. E nada de me chamarem. E eu era muito conhecido no meio de supermercado, mas conhecidíssimo. E não conseguia arrumar. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo, até que nós fomos numa oração e eu sempre perguntando, Senhor, eu não quero ir para esse lugar. E eu dizia um termo
até meio pesado. Eu dizia, eu não bati na minha mãe, nem no meu avô para ser castigado de ir para me embrenhar na floresta amazônica. O que eu vou fazer lá? E aí nós estávamos numa oração e uma irmã veio na minha direção e disse assim, você está perguntando ao Senhor o que o Senhor quer que você faça? E o Senhor não vai responder o que Ele quer. A resposta do Senhor é o seguinte, faz o que está no teu coração. Aí eu desabei. Por quê? Da boca para fora eu dizia que não queria ir, mas aqui dentro... Queimava. Eu queria... Eu me emociono quando eu lembro disso. Eu queria ir de qualquer maneira, mas eu tinha medo. E eu não acreditava que poderia ficar na dependência do Senhor. Era esse o problema. E aí, nós fomos para casa, eu disse assim, nós vamos para Trombetas. O lugar lá se chama Trombetas. Inclusive, o pastor Giovanni, que esteve aqui, ele é de Santarém, ele conhece Trombetas. Ele viajou no mesmo barco que a gente viajava sempre, o Manuelito 1 e o Manuelito 2. E aí nós fomos para lá, e foi interessante que eu fui sozinho no primeiro momento. Ela trabalhava, ela era secretária do dono do Morita, do presidente do supermercado Morita. E nós tínhamos a filha e eles queriam que a gente fosse, o homem fosse primeiro, porque não tinha casa para morar. E aí eu fui, morei em alojamento 6 meses. E para mim foi um drama terrível, porque sozinho num lugar que eu não conhecia ninguém, e ficar ali 6 meses é dureza. Nossa, com certeza. E eu todas as noites escrevia para Diná. A menor carta que eu fiz tinha 15 páginas. Nossa. E a maior tinha 36 páginas. Eu ficava escrevendo, às vezes, até 4 horas da manhã. Eu chegava no alojamento, sentava, tinha uma mesinha lá, e aí eu ia escrevendo e chorando. Nossa. Até que apareceu uma casa lá, nós fomos orar no monte, e era um monte onde a gente conversava com Deus face a face, era o Getsemane, no meio da floresta, 5 quilômetros dentro da floresta. E a gente ia de sexta-feira, às 10 horas da noite, e ficava até 6 horas da manhã. Meu Deus. Que experiência. E era fantástico. O que Deus fez ali naquele lugar. Eu sou muito emotivo. Eu, quando me lembro de Porto Trombetas, a saudade dói. Mas dói mesmo, porque lá foi um lugar especial, um lugar de muita alegria, para mim, felicidade mesmo. E lá eu tive a experiência de Jó. Eu antes conhecia Deus de ouvir falar. Lá eu conheci Deus face a face. Nossa. Que lindo. Isso é tremendo e para mim foi um tremendo privilégio. Uau. E foi como começou a primeira experiência. E a nossa casa saiu, normalmente o cara ficava 1 ano lá trabalhando sem que saísse casa. A nossa casa saiu com 6 meses. Nossa, plano de Deus, né? Se não é Deus. E aí saiu como? Nós fomos numa sexta-feira orar. E o acerto que tinha com o evangelista que trabalhava lá era o seguinte: a gente selecionava uma pessoa com o pedido daquela pessoa. Então, irmãos, nós vamos orar às 8 horas que a gente fica orando, nós vamos orar pelo Ubiratã. E aí nós oramos naquela noite. No outro dia de manhã eu fui chamado pela superintendência e entregar a chave da minha casa. Milagre puro, hein? No outro Milagre dia puro. de manhã. Foi uma coisa assim inacreditável, porque só saía com 1 ano. Que a palavra fala, né? A oração do justo pode muito seus efeitos. Aleluia. E era a vontade do Senhor Sim. que a gente realmente fosse fazer. E é de se observar o seguinte: nós fomos fazer missão sem saber que estava fazendo missão. Porque não fomos enviados por igreja, nós fomos enviados por Deus. Por Deus. Nossa. E era uma promessa de que quando eu tinha 15 anos, que o Senhor ia me levar para longe de mãe,
irmãos, parentes, amigos, e que eu ia fazer missão nesse lugar. Aí eu fiquei imaginando, bom, eu vou para a África, vou para, sei lá, para a Austrália, para qualquer coisa assim, né? E aí fiquei... E passaram-se 15 anos e a promessa não se cumpriu. E depois se cumpriu. Olha só. Eu louvo a Deus por isso, porque foi uma oportunidade que Deus me deu para servir de uma maneira muito especial. Esse relacionamento de intimidade com Deus é para poucos. Para poucos não, é para quem está disposto a buscar, né? Mas eu não sou um homem de oração. As pessoas, Não. assim, Quem é de oração é ela. Ela orou, ora, o quê? Já tem uns 20 anos? Toda madrugada, às 3 horas da manhã, ela acorda. Eu Quando vejo ela, lá no grupo ela só quando com a ela não mãozinha aqui, acorda, 3 horas da manhã. o Espírito Santo acorda ela, ela Uau. ora 1 hora, 2 Uau. horas, 3 horas, às vezes a hora até... É engraçado, né? de manhã. Eu aprendi também quando criança. Parece que Deus está mais pertinho, ou se não, tem pouca gente. A fila é menor, né? a fila é menor. Dizem que a Tem fila é menos gente pra menor. ouvir, E né? a gente começa, né? Eu, quando tinha prova, papai, me acorda de madrugada que eu quero orar. Olha só, criança. Aí eu orava mesmo, 5 minutos, né? Ajoelhadinha, mas orava, sabe? Porque eu ia fazer prova no dia seguinte. Então, acostumei. Mas antigamente era só, né, prova, que criança é isso. Mas depois que a gente casa, vai tendo os probleminhas, aí eu comecei jejuar. Uma vez por mês, que era a nossa igreja lá, era uma vez por mês. Começamos a jejuar pelos problemas. O Senhor realmente honra, porque quando você tem um propósito e cumpre aquele propósito com Deus, o Senhor honra, né? A gente faz tão pouquinho para Ele, e Ele realmente abre as portas. É interessante a gente observar como foi despertado em nós o desejo de fazer missões, como nós nos envolvemos. Só contar lá da selva ainda, Tá. um pouquinho. Uma experiência que eu tive assim muito forte de oração é que, gente, aqui eu tinha, né, a máquina de lavar, tinha essas Aleluia, coisas, isso é mas lindo. nós fomos só com as roupas, Aham. porque lá eles davam a casa mobiliada, então não tinha máquina e não tinha asfalto nas ruas, era as pedrinhas da bauxita, né? Barro barro vermelho. Lá era Nossa. mineração, extração de bauxita. Nossa, a casa devia ficar limpa, Nossa, limpa. o chão Não, de detalhe. vermelhão, não era? Um detalhe interessante. Era muito bom, No né? Pará, existe horário para chover e chove todos os dias. Hoje não sei como é Agora que tá, imagina, tá tudo muito mudado, mas Um lugar que é tarde aquela, É tudo... aquilo vermelho, Nossa. então Puro aquelas barro. a pancadas casa de chuva. ficava vermelhinha Nossa. por dentro. Meu Deus. Então, aí eu fui, lavei a roupa. Gente, lençol para mim era assim uma tortura. Não sabia nem como é que eu ia Torcer. Torcer. aquilo. E novinha, né? 19 anos. Não tinha costume. Eu tenho 19, eu tô me imaginando Pois é. vivendo Aí- isso. Hoje tem lave Eu seca, fui- hoje tem não sei o Hoje quê, né? tá Mas moderninha nessa época demais, aí. né? É verdade. Aí pus o varal, pus a roupa no varal com todo o sacrifício. Aí vem aquela chuva. Aliás, o varal caiu. Gente, o varal caiu naquele barro. Meu Deus. Entendeu? Porque não era... Aí eu, ai Jesus, tive que lavar tudo de novo. Aí quando eu lavei, que arrumei o varal, pus, coloquei lá. Aí escuto o barulho da chuva. Aí você sabe que a água bate e espirra, né? Nem adianta você E deixar a lá, porque chuva logo, lá é torrencial, ela Logo não cai, não não é é só garoa. chuva. Ela vem Não é forte. garoa. bem forte. É uns pinguinhos caprichados. E logo depois daquele toró, aí abre o sol de novo. Ah, Então o pessoal deixa a roupa no varal assim. Aí eu falei, não, a roupa vai espirrar e molhar, porque o lençol vai quase até o chão. Aí eu fui, meu Deus! Então aquela coisa de reclamar, né? Mas Deus, assim, é tão maravilhoso. A minha oração foi realmente reclamar, Senhor, o Senhor me mandou para um lugar desse. Eu vim trabalhar para o Senhor, não vim lavar roupa, aquelas coisas que a gente fala, aquela Não é intimidade com Deus. possível né? que eu tô passando E tudo fala. isso.
E, Deus, fui lá pro quarto, gente, orar e chorar. Com a, né, bebezinho, minha filha, 1 ano e pouco. E eu fui orar e chorar. Aí a chuva não vinha. Aí eu peguei e fui para a porta, olhei aqui. Porque eu escutava o barulho da chuva, porque aquelas telhas de brasilite. Desculpa. E aí quando bate a água faz um barulhão. E eu escutando a chuva forte, mas não estava o sol para cá. Aí eu saí na porta, gente, a coisa mais maravilhosa que eu nunca vi na minha vida. A chuva vinha até aqui, a casa da vizinha, era como uma cortina. E daqui para cá, sol. A partir E eu da nossa assim, casa. meu Deus, Sol. e daqui para cá, sol, e aqui chovendo. Sabe aquelas pancadas de chuva que tem o sol? E eu assim, maravilhada, meu Deus, obrigada. O Foi, mar assim, vermelho se abriu. A primeira Meu experiência Deus. de... Porque antes de ir para lá, a mamãe orava, papai orava, a vovó era de oração, qualquer dor de barriga corria, né? Aham. A vovó orava, a mamãe orava. Aprendeu. E ali era só a gente, ou eu orava ou não tinha outra pessoa. Então, foi a primeira experiência, assim, minha com Deus. Nossa. E a Oração. minha primeira experiência com cura foi ela. Um sábado, eu vim almoçar em casa. Eu estava administrando depois. Não, ainda estava no Ainda estava no mercado. mercado. E eu vim almoçar, cheguei em casa, ela na cama, gemendo, e reclamando, e murmurando. Senhor, não dá para viver desse jeito. Cheia de dor. Ela tinha hérnia de disco. Nossa. E ela foi Dói, né? lavar as fraldas da neném e se encurvou e travou. Travou. Então, começou uma a dor tão chorar forte, e As fraldas levinha, mas não, sabe, travou. Posição, né? Nossa. E aí eu cheguei, ela estava nessa situação. E ela tinha conseguido ir para a cama. E naquele momento me deu uma fé tão grande que eu disse para ela assim, ô Pretinha, que a gente se trata assim, né? Você crê que se eu orar por você, você vai ser curada? Ela disse, eu creio. Eu falei, então você vai ser curada. Eu vou me ajoelhar aqui, só vou levantar quando você estiver curada. Me ajoelhei e comecei a orar. Né? E eu pedi um sinal ao Senhor, que eu ouvisse ela ressonando igual a nossa filha, igual uma criança. Que aí eu ia saber que ela estava curada. Eu orei 15 minutos. Uma das orações longas que eu fiz na minha vida. Isso porque eu não era de orar. Não, mas eu realmente não sou, Sim, eu não consigo. Uhum. E aí, eu ouvi ela ressonando. Eu dei um grito. Glória a Deus! E aí, ela cortou. Eu digo, e aí? Ela disse, eu não estou sentindo nada. Olha que benção. Meu Deus. Estava com 21 anos de idade. Até hoje, Não tem a Diná nada. não tem Nunca mais. nada. Glória a Benção, Deus. hein? Nós tiramos radiografia depois e a radiografia mostrava a coluna dela correta, certinho, nunca mais teve problema. Nossa. Foi a benção. primeira experiência muito forte que eu tive com o Senhor, com cura. E é por isso que eu disse que lá a gente conversava com Deus face a face. A gente falava com Ele e Ele fazia na hora. Fazia na hora, né? Nossa, que É um tratamento lindo. diferenciado da parte de Deus, né? E voltando à questão da missão, nós conhecemos um missionário chamado José Satiro. Esse missionário é da Assembleia de Deus, ele é vivo até hoje, e ele possui, ou melhor, ele criou a maior igreja evangélica da Colômbia. Uau. E ele foi para lá porque Deus falou com ele em sonhos e mostrou algumas coisas na Colômbia, na cidade de Cali, que era para ele ir para lá. E ele assumiu o compromisso de ir. Tinha 6 filhos, escadinha. Acho que o mais novo era de colo? Não lembro se era de colo. Tem gente que tem Mas- mais filho do que fé, né? Mas Meu Deus. era uma escadinha tipo de 10 anos para baixo. E ele foi, conversou com o pastor da igreja e falou do desejo dele, do sonho que Deus tinha mostrado. Aí o pastor, com muita naturalidade, disse, o senhor falou foi contigo.
Pode ir. Te vira, vai para Pode ir, Colômbia. eu abençoo. Ele falou, mas a igreja diz, não, a igreja te abençoa. Vai em Vai paz. com Deus. Vai com Adiós. Deus, vai em paz. E sabe o que ele fez? Foi. Arrumou as coisas todas, E foi com Deus. pegou os 6 filhos e a mulher e foi para a estrada. Sem dinheiro. Meu Deus. E chegou que na fé. Colômbia. Levou dias para chegar lá, pegando carona na estrada. E aconteceu exatamente como Deus mostrou para ele no sonho, que ele ia... Você que sabe, lembra? Conta. Não, ele parou na esquina e aí ele ficou pregando. Na esquina de um cruzamento de 2 avenidas. E aí uma E pessoa... começou a pregar. Em português, né? Em português, que ele não falava espanhol, Espanhol. nem portunhol, Aí nada. uma pessoa ouviu, foi e começou a conversar com ele, levou, aí começou a cuidar dele. Levou ele para casa dele, era um empresário. E começou a cuidar. Então, o ministério nasceu já assim. Já no sobrenatural. Não, No já sobrenatural. Nossa. A igreja dele na Colômbia hoje tem emissora de televisão, Grande, enorme. emissora de rádio, jornal, e ele já está fazendo o mesmo trabalho na Turquia. Nossa, e Turquia Ele saiu da Colômbia para a Turquia. Nossa. Então, para nós, ele é o nosso modelo, nosso ícone em missões. Porque tem que ser muito doido. Não, tem que ser muito de Tem. Deus. Nossa, tem que ser muito Desculpe o termo doido, mas tem que ser assim, ter uma confiança tremenda de que o Senhor vai sustentar, que está com ele, e para fazer isso aí, ter audácia, coragem mesmo, ousadia. E ele teve tudo isso. Então, para nós, tem sido o nosso ícone. E hoje a gente faz missões sem preocupação mesmo com o negócio de dinheiro. Se me convidarem, me chamarem para ir para algum lugar para fazer missão, eu oro, o senhor confirma, eu não esquento a cabeça, eu sei que eu vou. Faz a malinha e tchau. Eu sei Já vou que começar a lavar minhas roupas. Tranquilo. E aí Deus tem Deus feito cuida, assim Deus com a tem gente. cuidado. Tem benção. cuidado. Que benção, que legal. E aí, Gi, quer fazer alguma? Porque a gente tem uma pauta, né? A gente não fala para vocês, mas a gente tem uma pauta aqui. Amém. Amém. E assim. Desculpe já... se nós não, estamos- imagina, Não, não, tá não tem nada. maravilhoso. Não, Vocês tá. viram que nós estamos aproveitando o embalo. Tá aí, né? maravilhoso. E- Não, e a gente gosta assim, quando convidado, a gente não precisa ficar. E aí, não, deixa falar. Ah, né? tanta Amém. coisa. À vontade, não, são muitas experiências, né? São. Muitas coisas. Mas, deixa eu, antes de passar a bola para a Gi, assim, vocês ficaram quanto tempo no Amazonas ali? É no Pará. No Pará, no Pará. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, vamos focar nesses 2 anos e meio, teve várias experiências com Deus ali e tal e tudo mais, mas teve uma assim que vocês respiram e chega a arrepiar quando lembra, fala, nossa, isso aqui foi demais. Lógico, não tem milagrão, né? Para Deus é fazer a obra, mas aqueles assim que o olhinho brilha de vocês? Então, eu sempre trabalhei com criança, né? E aí nós ganhamos o terreno lá de uma pessoa, fora ali do canteiro de obra, que a nossa casa ficava num canteiro de obra. Então, andando um pouquinho, não sei quantos quilômetros, Era uma mina de extração de bauxita. Nós fomos Entendi. trabalhar lá. nós ganhamos o terreno, aí construímos. Gente, eu saí de uma igreja, assim, igreja sede, igreja grande. Do Belém. Bem- Aqui do Belenzinho. Belém. Nossa, a igreja Belenzinho. gigante, né? Saí da igreja Assembleia de Deus de Belém e fui construir a minha igreja, ajudar a construir a nossa igreja. Então, para mim foi muito impactante isso. Ela era toda de madeira. E assim, a pessoa, os irmãos lá, eles tinham uma habilidade que ele fez as madeiras pequenas. Ele fez tudo assim, A desenhos, maior tábua da igreja tinha 1 metro. em desenhos, tipo losango, assim. Nossa. O teto, ele foi fazendo os losangos. E Tudo foi, pré-moldado? e Tudo de foi encaixe. encaixe. Deus enviou Nossa. uma Artesanal. Um É. artesano. Deus enviou uma pessoa, e nessa época eu já estava trabalhando, porque cheguei lá, o bebê não vinha o segundo, né, que Deus prometeu antes de eu ir para lá, que eu ia ter um varão. Aí ia ficar o casalzinho, já estava naquela expectativa. Aham. O bebê não apareceu logo, falei, vou trabalhar, né? E aí eu já estava trabalhando e apareceu um senhor lá, procurando emprego,
e ele era pintor. Aí era evangelista, a gente chamava de pastor. Aí ele falou, ó, pinta aqui, assim, na igreja, né, tinha o púlpito, pinta aqui a parede. Aí ele fez um desenho lindo das 100 ovelhas e tal. Então, e eu trabalhava com as crianças. Fez um painel. Fez um painel lindo. Então, No Deus fundo da igreja. abençoou a igreja, ficou linda. Nossa, que lindo. Ficou linda. E eu trabalhava com criança, com as crianças, desde 1 aninho até 12 anos, 13 anos. Só tinha a tia Diná, né? E ali o Senhor abençoava, gente, porque aqui, ó, papai do céu não gosta disso, menina, cala a boca aí que nós vai pro inferno. Aí, entendeu? Era, assim, a didática lá para falar com as crianças. Tinha uns 5 ou 6 bancos, tudo cheio de crianças. E a esposa do pastor é bem quietinha. E ela me ajudava, assim, vai levar a criança no banheiro, aquela coisa. Ela ajudava. E as irmãs falavam, Diná, eu era motorista de uma Kombi, que a igreja comprou uma Kombi. Então, a Diná era motorista, a única mulher que dirigia lá. Era motorista da Kombi. A Kombi era tão novinha que o volante ele girava 360 graus, não parava. Nossa, não parava. Tinha uma pequena folga Os no irmãos volante. iam e segurava a porta. De repente, Meu para que Deus. a porta A caiu. porta de vez em quando caía. Ela não era motorista, É. ela era mágica, né? Meu Deus. Entendi. Mas foi uma benção, cara. Olha, foi benção mesmo. E então eu trabalhava ali com as crianças e as irmãs vinham. Aí eu, gente, toda a igreja tem ciclo de oração, né? Então, Diná, você vai dirigir? Eu falei, eu não sou nem batizada com o Espírito Santo, porque a Assembleia de Deus tinha que ser batizada com o Espírito Santo para dirigir. Aí a irmã lá, que era da Lagoinha, e ela tinha aceitado Jesus, sido batizada, então era você mesmo. Então eu ia pondo lá. Ah, gente, a gente precisa de um coral. Diná, você vai dirigir? Eu falei, não, gente, sei nem tocar, não sei nem música, o irmão que toca violão vai ser o maestro, coisa assim, né? Eu fazia as coisas, mas ia pondo as pessoas. Aí, Diná. A Diná era a secretária da igreja, eu era o tesoureiro. Da igreja. E aí, as irmãs falavam, Diná, vem você, fala, porque eu não sei pregar, mas contar a benção, assim, a gente sabe. Diná, vem, você nasceu num lar cristão, vem ser a nossa professora de escola dominical, você fica aí perdendo tempo com essas crianças. E acontece que eu gostava das crianças, mas de tanto as irmãs falarem, um dia eu cheguei lá e falei, é mesmo, né? As irmãs lá, né, vão aprender mais e tal. E eu estou aqui perdendo tempo. E estou lá, pensando. E as crianças, gente, aquele dia as crianças, assim, todo mundo falando ao mesmo tempo. Meu Deus. E não era... Aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu estou pensando? Eu não sou nada, ninguém, é o Senhor que dirige tudo. Aí eu virei de costa para as crianças e fiz uma oração. Deus, me perdoa. Esse é o meu dom. Sabe, você não pode fazer alguma coisa assim porque estão te chamando, porque acham que você sabe mais. Não, e nem você, assim, nem eu podia pensar isso de mim. Senhor, me perdoa. Comecei a chorar, assim, de costa para as crianças e pedindo perdão. Gente, as crianças ficaram quietinhas. Mas, sabe, dava para ouvir o mosquitinho lá. Nossa. Quando eu virei, dava para dar aula, porque estava tudo quietinha. Então, a partir daquele momento, eu soube que tudo que você vai fazer é Deus. É Deus. Pode ser criança, pode ser... Mas se você se achar que você é alguma coisa, o Senhor se afasta, deixa você. E aí é triste, né? É. Então, e nós fizemos até congresso com as crianças ali. E no congresso eu ganhei um livro de um pastor que ele era pastor renomado e ele foi convidado para ir para um congresso de criança. Aí ele falou, meu Deus, como aquela época que eu falei, criança não era gente tinha, ainda, né? E aí ele falou, eu vou perder tempo, né? Olha, criança. E aí ele foi orar assim, o que eu vou falar para criança? Ele falava para adulto. E convidaram para o congresso de criança. Aí ele falou, o que eu vou falar para criança? E aí ele foi orar. E aí o Senhor falou, quando o adulto aceita Jesus, a igreja se alegra. Quando aquela pessoa que está lá no terminal, vai morrer, aceita Jesus, todo mundo se alegra, porque na última hora ela aceitou Jesus. Já parte salva. E a igreja se alegra. Mas aquela alma, ela viveu toda para o mundo.
Agora, a criança não. Quando a criança aceita Jesus, é uma vida inteira dedicada. É uma vida que você ganhou. E aí ele mudou o olhar dele. Gente, ele escreveu tão lindo. E aí eu olhei e falei, meu Deus, é isso. Era isso que eu a precisava. Criança, você salva o corpo e a alma dela, porque ela não viveu para o mundo, ela não, sabe, ela viveu. Então, você é salva 2 vezes. É o corpo, é a vida dela, e aquele tempo todo com o Senhor, e a alma, que é a vida eterna. É assim, maravilhoso. E aí eu comecei a dar importância e trabalhar, e até hoje estou aqui, né, com as crianças. Legal. Eu tenho algumas experiências marcantes. Eu vou ser breve. Eu vou falar de 2, se der tempo eu falo da terceira também. São 3 muito importantes. Uma, nós nos reunimos e esse evangelista falou que a gente precisava comprar um barco para a igreja. E eu, como tesoureiro, fizemos uma reunião, uma assembleia, eu anotei o nome de todo o pessoal, todos concordaram, cada um contribuir com uma parte e tal, mas não foi assim, quem vai dar 100, não, dá o que Deus tocar no seu coração, e a gente vai comprar o barco. Só que o evangelista já tinha visto o barco, conhecia e tal. E aí, passou-se um mês, a arrecadação foi 60%, 70% do que a gente tinha acordado. Eu fiquei meio assim. Aí, no segundo mês, caiu 20% só que contribuiu. Aí eu pedi para o pastor, faça uma reunião para a gente conversar com o pessoal. Nós fomos conversar e eu, assim, sempre fui meio ousado e decidido e, às vezes, até explosivo. Eu aparento hoje ser muito calmo, mas por dentro ainda tem alguma coisa de explosivo. E aí o pastor já me conhecia e disse assim, o Biratã, você vai ficar quietinho, não vai falar nada. Sou eu que vou falar, tá? Eu falei, tá bom, pastor. Mas, pastor, o senhor vai falar? Não vou. Eu fiz uma reunião, ele começou a falar, o pessoal começou a se levantar contra ele. Não, aí eu me levantei e disse assim, irmãos. Aí o pastor disse assim, o evangelista, Biratã, você não pode falar. Eu disse, me perdoa, irmão Marinelo, mas o senhor fica sentadinho, quietinho aí, porque eu vou falar agora. Irmãos, eu pensei que nós tínhamos acertado de comprar o barco com homens. Nossa. E eu estou vendo que aqui tem um bando de moleque. Vixe. Mas eu falei mesmo, claramente. Aí quiseram me bater, e eu disse assim, olha, tá vendo a lista aqui, ó? Rasguei a lista e disse, a igreja não precisa do dinheiro de vocês e nem Deus. Nós vamos providenciar a compra do barco para a igreja. Aí, no outro dia de manhã, saímos nós 2, fomos no banco, fizemos um empréstimo no banco, compramos o barco para a igreja. Um barco para transportar era um navio, 100 passageiros. O nome do barco, Mensageiro da Paz, para evangelizar o Beiradão. Olha. Ficou lá anos depois que nós saímos. Essa é uma primeira experiência. A outra foi que Deus me mostrou, eu não recordo agora a passagem, eu sei que é Gênesis capítulo 2, mas não me lembro o versículo, onde diz que eis que vos dou autoridade sobre os animais que rastejam, sobre os selváticos, sobre as coisas e tal. E Deus mostrou para mim que a gente tem autoridade. Eu fui orar numa sexta-feira, na nossa sexta-feira que a gente fazia vigília, e só eu tinha carro. Os outros irmãos iam para lá e iam no meu carro. E eu me atrasei e eles foram na frente, de bicicleta. A pé, de bicicleta, eram 5 quilômetros do centro da comunidade para onde a gente se encontrava e andava ainda 500 metros. Nossa. Aí, quando eu cheguei, tinha uma árvore muito grande atravessada no caminho e não dava para passar o carro. Eu desliguei o carro e ficou aquele breu, mas breu mesmo, eram 10 horas da noite. Nossa. Que dentro da mata, de noite, lá principalmente, são árvores muito altas e copadas, e elas fecham, né? Lá em cima.
e não passa nem luz, nada. Nem a luz da lua, Não, né? não, pode estar a lua que for, Não que passa. não passa nada. É um Tem breu. lua. E eu me lembrei disso, meu Deus, eu sempre venho com os irmãos e sempre um traz uma lanterna, traz uma vela, ou levava um isqueiro. Eu não tinha nada. Eu disse, como é que eu vou agora? Bom, eu vim aqui para orar e eu vou. Aí passei por baixo da árvore. Quando eu chego do outro lado do tronco, eu ouvi assim, trec, trec. Aí, eu disse, meu Deus, será que é? Eu disse, Senhor, mas eu vim aqui para orar. E aí peguei, dei mais alguns passos e ouvi, trec, trec, trec. E bateu o vento e eu senti o cheiro. Era uma onça. Meu Deus. Misericórdia. Deus é lindo. Deus é lindo. E aí as pernas velhas tremeram. Né? Treme, né? Não tem jeito. Bambiou e eu disse, Senhor, é uma onça, o que eu vou fazer, Senhor? E eu fiz a oração mais absurda que um ser humano pode fazer. Eu disse assim, Senhor, eu estou pronto. Se chegou a minha hora, é esse momento, eu só peço que você me faça um favor, Senhor. Não deixa ela me comer devagar, porque vai doer muito. Eu sou muito covarde para sentir dor. Faz com que ela dê um tapão na minha cabeça, arranca a cabeça, ela pode ficar comendo o corpo aí 100 dias que eu não estou sentindo nada mesmo. Nossa. Não tem problema. Meu Deus. Mas, Senhor, tem um detalhe. Eu vim aqui para orar, para te buscar. Eu não vim brincar. E eu vou para o monte da oração, para o Getsemane. Era o nome do nosso montinho. Né? E comecei a caminhar. E eu caminhando aqui na trilha e ouvindo a onça andando dentro da mata, me acompanhando. Nossa. Ela foi me acompanhando até Um monte. onde os irmãos estavam deitados no chão, porque a gente deitava no chão com o rosto no chão mesmo, orando. E aí, quando a gente estava bem próximo, ela deu a gente chama de esturro, né? E caiu dentro da mata e sumiu. Aí os irmãos, quando eu cheguei, os irmãos levantaram, e eu fui até abusado, né? Eu disse, irmão Biratã, o que houve? Eu disse, não, irmão, pode continuar a oração. O meu segurança já foi embora. Eu já tinha Depois que passa o medo, né? Depois que passou, o medo. eu tinha chegado Meu ali. Deus. Então é uma experiência que foi muito, muito marcante Nossa. mesmo. E a outra, eu fui buscar uma moça para trabalhar lá em casa. Eu nunca aqui em São Paulo andei, nunca tive de andar 5 quilômetros, andei 37 quilômetros para ir buscar essa moça na cidade mais próxima que podia ir a pé. Se fosse de barco, eu levaria quase 30 horas. E eu levei 10 horas para fazer esse trajeto. E aconteceu uma série de peripécias no caminho, eu desisti, aí joguei as coisas no chão, deitei no chão e me levantei com 2 minutos que eu tinha deitado, com o corpo cheio de formiga no corpo inteiro. Eu gritava e aí me encorajei, faltava 2 quilômetros para a gente chegar. Eu cheguei, eu acho que em 10 minutos, esses 2 quilômetros. Nunca andei tão rápido. Tirando as formigas. E aí cheguei na casa lá do pastor e tal, ele me pegou no colo para me levar para dentro de casa, porque eu não conseguia levantar as pernas, tão cansado que estava. E no outro dia de manhã, peguei o barco para voltar. E a viagem era muito longa. Então, quando chegou o início da noite, eu deitado na rede, eu ouvi o grito. Socorro, socorro, todo mundo, todos os homens pulando dentro d'água, pula dentro d'água. Aí eu acordei, o que houve? É que o comandante errou o leito do rio e entrou eles chamam de boca de lago, porque lá tem muito lago ao redor dos rios, que é formado durante as chuvas, que chove muito, né? E aí o barco entrou dentro do lago e atolou. E aí, sabe qual é a proposta? Todos os homens pular dentro d'água Para fazer para força. empurrar o barco. navio para desencalhar ele. Nossa. Aí eu pensei, mas que doidice! Eu nunca ouvi que alguém empurrou navio. Homem empurrar navio?
A gente empurrou barquinho pequeno, mas navio. Aí, não, todos os homens pulando dentro d'água. Eu olhei uma água preta, escura. Eu pensei, está cheio de sucuri. Eu vou pular aí dentro e não volto mais. E todos os homens pularam e nós empurramos o barco e desencalhamos o barco. Então, são algumas das experiências que a gente passou. Nossa. Mas Deus nos abençoou. Eu, quando fiquei lá os 6 meses sozinho, fui convidado um dia para pregar na Praça do Pensamento. Era onde os peões se reuniam, longe da família, né? E aí com garrafa de cachaça na mão e coisa. E o pastor fez um culto, esse evangelista fez um culto e me colocou para pregar. Primeira vez que eu fui pregar. E isso foi muito marcante, eu nunca mais esqueci. Um cara de quase 2 metros de altura, um guarda-roupa, um negrão desse tamanho, levantou a mão chorando e aceitou Jesus quando eu acabei de pregar. Eu falei, Jesus, mas fui eu que preguei. Deus faz a obra, né, meu? E Que legal. esse negrão, até o tempo que eu fiquei lá, ele só me chamava de pai dele. Olha só. Nossa. Então é algo que ficou. Mas o marcante. que marcou também, tinha um irmão que ele não sabia ler. E ele queria muito ler a Bíblia. Aleluia, isso é fantástico. E aí ele ficou orando, né? Bem lembrado. E abria a Bíblia, não sabia ler. Depois Zaqueu. Zaqueu. Era o Aí nome depois, dele. Era o nome dele? num dessas orações, ele foi ler, sabe uma criança quando está aprendendo a ler? O Espírito Santo. ensinou. Aham. E ele lendo devagarzinho. E Ele começou a levantava ler. Gente, que toda coisa linda. madrugada, E aprendeu. abria a pelo Bíblia e Espírito dizia, Santo. Espírito Santo, me ensina a ler. E o Espírito Santo Nossa. ensinou ele a ler. Gente, que coisa maravilhosa. Então acontecia umas Bem coisas. lembrado. Sim. Então, e eu nunca tinha, eu falei, não sei Aham. pregar até hoje, né? Contar bem. Mas as mulheres, antigamente, eles chamavam para cantar. A irmã vai cantar, a irmã Diná vem cantar. Eu cantava aqui com as jovens, mas Aham. sozinha nunca. Aí eu falei, Jesus, cantar eu não sei. Mas aí eu fui e falei, o que eu vou falar? De noite, sem luz, né? Na praça. Sim. Na Praça do Pensamento. Aí eu falei, gente, eu sempre, desde que nasci no lar cristão, e eu sempre ouvi falar que Jesus está chegando, Jesus está voltando para nos buscar. Mas, sabe, mamãe já falava isso, já ouviu, vovó já ouviu, e Jesus nunca veio. E eu tenho ouvido desde que nasci, Jesus ainda não veio. Mas também ouvi que nós temos que aceitá-lo enquanto estamos vivos. Nós temos que, a nossa decisão da vida eterna ou morte eterna enquanto estamos vivos. Que depois segue-se o juízo, você não pode fazer mais nada depois de morto. Então tem que se decidir agora nessa vida. E as pessoas, quando morrem, elas já decidiram ou vida eterna ou morte eterna. Então, se você morreu hoje, Jesus veio para você hoje. É. E ali foi essa a pregação. Gente, quando as pessoas aceitaram Jesus, eu olhei e falei, glória a Deus. Porque é uma pregação pequenininha, não sabia pregar, mas assim, você fica tão feliz porque não foi você que falou. Sim. Né? O próprio O Espírito, Espírito Santo Santo. dando as palavras. Aham. E eu era a secretária do coronel lá. Então, assim, a secretária do coronel vai pregar, então as pessoas... O coronel ouviram. era o superintendente geral da mineração Da Rio do mineração. Norte. Então, ninguém entendi. entrava nem saía da obra sem autorização Tinha dele, autorização dele. Então era o É, bambambam, Era o manda-chuva, né? É, e Deus, assim, abençoou também ali, né, quando eu estava trabalhando com ele, que quando eu estava aqui e ele lá, ele falava, ainda não consegui casa, a secretária dele não me deixa nem falar com ele. Não deixava mesmo. Nossa. Aí eu falei, e eu aqui no telefone, difícil ainda para falar no telefone, amor, quando eu chegar aí, eu vou ser secretária desse coronel e você vai entrar direto para falar com ele. Olha só a ousadia da Dina aqui. E não é que eu fui ser secretária do coronel. Olha Tá como vendo? Deus Então, Como é que Deus olha, faz, né? E ele entrava Deus direto. cuida. E o mais interessante, nós construímos a igreja, tinha que ter autorização do coronel. Aí,
um banco que você ia fazer, né? Cortar, fazer um banco, você tinha que ter a autorização do coronel. Nossa. E o senhor coloca as pessoas certas no lugar certo. Eu colocava o pedidinho ali junto com tudo que ele ia assinar e colocava o pedido que a gente queria da igreja e ele assinava e aprovava tudo. Para a glória do Senhor. Olha só as estratégias que o senhor dá, né? Que legal, gente. Mas eu queria saber mais como foi essa transição, porque o senhor foi para lá só a serviço, né? Serviço. Como que foi essa transição de não só mais para trabalhar, mas para agora eu sei que essa aqui é a minha intenção e o senhor me chamou para fazer isso aqui, que foi aqui as missões, né? Passados 2 anos e meio aí, eu saí do supermercado e fui transferido para a cozinha industrial. A nossa cozinha produzia 15.000 refeições por dia. Meu Deus. E era uma coisa muito interessante. Eu recebia ameaça de morte todos os dias por causa da comida. Que o peão não gostava da comida que ele comeu no dia anterior. E aí, na hora do bandejão, ele passava lá e levantava a coisa assim, mostrava a faca e dizia, para enfiar no seu bucho aí, não vai passar de hoje. Meu Deus do céu. E se não bastasse isso, ligavam para minha casa, para Diná, e diziam assim, olha, seu marido hoje não volta para casa porque nós vamos matar ele no meio do caminho. Nós reservamos aqui 6 balas para... Nossa. E eu tive que enfrentar isso aí, porque Meu Deus. também eu acabei com um roubo que existia de gado. Os gados eram aleijados, né? Ele não tinha contrafilé, não tinha filé, não tinha rabo, não tinha coração, não tinha porque ficava tudo no meio do caminho. Nossa. Só chegava carne com osso lá na cozinha. Meu Deus. E eu acabei com isso aí. Aí arrumei um monte de inimigo. Mas chegou um momento que eu soube que eu ia sair da empresa, ia ser mandado embora. Aí eu me desesperei. Aí comecei a orar. Disse, Senhor, você está com raiva de mim? O que eu te fiz? Me fala, me mostra. E o Senhor não respondia. E aí apareceu uma irmã lá em casa, o apelido dele até é Dina, hoje me lembra muito ela, a cabecinha branca. E a gente tinha por hábito, isso é uma coisa que nós sempre tivemos, de acolher pessoas na nossa casa. Sempre fizemos isso. O último missionário que teve aqui se hospedou lá em casa. O Edinaldo. O Edinaldo. E a gente faz isso com a maior satisfação, com o maior prazer. E aí ela, quando pôs o pé dentro da minha sala, ela olhou para mim, estendeu o dedo e disse assim, o que está escrito na minha palavra? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero você em outro lugar, seu tempo terminou aqui. Meu Deus. Chorei, mas chorei, eu acho que eu passei uns 3 dias chorando. Nossa, quando vem esses profetas assim, assim e diz aí, o Senhor. E aí nós saímos de lá e voltamos para São Paulo. Foi benção. E aí foi o início da nossa caminhada em missões. E depois surgiram, nós viajamos muito e a gente mudou muito de lugar. Nós chegamos a mudar mais ou menos umas 38 vezes depois de casados. Nossa. Em 50 anos. 50 anos. E recentemente, há 2 anos atrás, nós estávamos parados com o aspecto de missão. E aí ela sentiu do Senhor, o Senhor incomodou ela para acompanhar um missionário para o Piauí. Mas eu vou contar quando nós fomos para o Rio, nós estávamos desempregados, né? Sim. A família toda desempregada. Eu já estava na faculdade, naquela época eu estava estudando. É que nós moramos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Mas antes de ir, aí nós estávamos aqui naquela situação difícil, minha filha fazendo faculdade também. E os meninos no colegial e tal. Um detalhe, a nossa filha é missionária desde os 16 anos. Também. Nossa, que bênção. E aí, o Senhor falou comigo para arrumar as coisas que a gente ia mudar. E eu falei, meu Deus, desempregado, tinha casa própria, tá? Mas o Senhor ia levar num lugar
para nós fazermos uma obra. Uma grande Uma obra. grande obra. Gente, falava com a Diná, numa grande obra tem que ser grande. Que eu já vi muita coisa. Tem que ser grande. Eu ia para as conferências e tudo, andava, então tinha que ser grande. Aí eu falei, nisso ele foi fazer um teste lá no Rio para um supermercado. Eu fui para Aí, quando Petrópolis. ele foi Uma fazer o empresa teste. me chamou para fazer um teste lá. E aí ele voltou desanimado. Ah, tem só a garotada que saiu, né, agora recém-formado, e eu já estou velho e tal, não é para mim isso, não. Eu falei, é para lá que nós vamos. O Senhor falou comigo. Deus mandou, já, vamos embora. é. E outra coisa, Nem reclama mais, quando hein? o Senhor falou que a gente ia mudar, eu falei, ai, Senhor, a gente sempre mudou pela graneiro, né? Aquela mudança assim. Não quero sair num caminhãozinho aberto, aquelas Os coisas de missionários mulher meio que se preocupa. abusados, sabe? É, tá Que vendo? se preocupa, né? Coisa de mulher. Senhor me abençoa, né? Aí ele foi admitido, nós fomos, né? No caminhão fechado. A empresa que pagou. E fomos morar em São Gonçalo. Mas ficamos ali, trabalhamos na obra ali, que o Senhor me abençoou. Dirigimos uma igreja, né? Foi nos dado uma igreja que começou assim com umas 115 pessoas, parece. E quando nós saímos, já estava com 380 membros e 100 membros, congregados. mais Tinha os 500 congregados. pessoas 500 congregadas. pessoas. 2 anos e meio. E nós fizemos assim um trabalho que foi uma bênção, né? Glória a Deus. Que foi assim muito Não muito fomos bênção nós, mesmo. foi o Espírito Santo. O fez. Senhor, o Senhor fez. Aí quando foi para volta, eu falei, mas Deus, cadê a grande obra? Porque para mim ia ser assim, sabe, os estádios lotados, um monte de gente aceitando Jesus, para mim a grande obra. Era assim. Mas ali a gente trabalhou lá, a DONEP, não sei se vocês ouviram falar. A DONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho, do Evangelho Pleno. É só Então, para empresários. Só para empresários. Eu Então, fui nós- presidente de um capítulo da DONEP lá no Rio. E eu das mulheres. Então, a gente ia assim para um restaurante 5 estrelas, né, 3 a 5 estrelas. Aí fechava aquele restaurante e Pra um fazia um jantar. jantar. Só para Nossa, gente, que empresários. coisa Chique, Era hein? chique. Fino. Era O Senhor chique. honra, o Outro Senhor nível, honra. né? Deus é Era chique. maravilhoso. Preciso implantar um trem desse aqui. Mas olha, Vamos orar, vamos orar. É só orar que o bem. Senhor- Vamos. Acorda 3 horas da manhã pra orar. Tá vendo? Não, É bem vou. Não, 3 horas, né? 3 horas da É, manhã. 3 É, horas, 3 da, horas manhã. da manhã. É, É que geralmente acorda. 3 horas eu tô indo dormir, né? Geralmente. Aí é que mora o É. problema. Então, mas é o que a gente pensa, né? Nós estamos lá trabalhando nas comunidades, é uma bênção, mas muitas vezes esquecemos dos empresários, né? Dos profissionais liberais, Isso. que precisam da. E se de você Jesus convida um também. empresário para vir na igreja, Ele não vem. É em difícil. 95% das vezes ele não Mas se vem. tem você regime. convidar para ir para um Agora restaurante, convida ele vem. com um convite, Um convite. bonito, Uma coisa bem formal. formulado, uma coisa Aham. formal. Um Olha, restaurante bonito. tô te convidando para ir no melhor restaurante E você que daqui paga, da, tal. Aí- da cidade e tal dia. Estrela- Mas o ali- que é? Nós vamos fazer uma reunião lá. Estrela e vamos bater Michelin. vamos bater um papo. A gente Era não muito fala bom. que é. Então, nós pro E restaurante. lá Aí eles aceitam Jesus. Olha só. tinha a mesa Nossa, que estratégia, né? da diretoria lá. Estratégia Então, legal. tinha uma pessoa tocando, né? Uhum. Geralmente era meu filho, tocando uma música. E uma pessoa, claro, um evangélico, ia falar o antes e depois de Jesus. Aham. Falava lá no restaurante, tá? Comendo. Aí tudo informal. Aí falava dele o antes e depois. Só que era uma pessoa geralmente conhecida. E ou era um médico, ou era um empresário, tal, era uma pessoa conhecida. Aí Profissional liberal, né? Uhum. o antes e depois a gente orava, quem quer aceitar Jesus. Gente, muitas vidas vieram para Jesus. Que incrível. Que O legal. o presidente da igreja que nós estávamos na sede, ele era O presidente empresário. Uhum. e Ele era presidente da Donep. e era presidente, e ele tinha sido um empresário, um grande empresário. Então, Deus assim abençoou tanto, salvou tantas vidas, e a Diná pensando em grande obra. Então, o Senhor é assim, faz muitos milagres. A gente tem que realmente valorizar as pequenas coisas. Uhum. Verdade. E foi muito vida. Quando uma vida só aceita Jesus, já vale mais que o mundo inteiro, não é? Uma Pois só. é. Uhum. Então, é E grande Deus, nessa nossa passagem lá nessa igreja, fez milagres obra. extraordinários. Acabava o culto,
fazia fila, a gente ficava 1 hora depois do culto orando pelas pessoas por cura. E o senhor ia curando assim de Nossa, Sem a que benção. incrível. Tanto que É a um sogra negócio do meu filho, extraordinário. A sogra do Só meu Deus filho, mesmo que para ele, fazer isso. ele ficou lá, tá lá. E era a futura sogra dele. Aliás, nem estava namorando com a minha nora ainda. Não. Aí ela vem assim à frente, ela estava verde. Ela estava com câncer No no fígado. fígado. Nossa. Nossa. Magrinha tal, aí veio segurando. E eu, né, vamos orar. Orei e tal. Jesus curou na hora. Sabe? Amém. Câncer. Nossa. E ali também Jesus. Câncer terminal. Terminal já? Terminal. E o Senhor, Ela mal estava conseguindo andar. o Senhor Meu foi abençoando, Deus. curando. Tal. Mas foi muita luta também. Meu esposo, logo que nós chegamos com pouco tempo, ele foi operado do coração. Um mês que eu assumi a igreja, eu tive uma crise de angina e tive que operar Operou o coração. E fiz uma cirurgia invasiva. Abriram o meu peito com serra. Eu coloquei 2 pontes. O meu filho caçula teve câncer. E também terminal. O primeiro câncer foi assim. Ele Na perdeu parte testículo. genital, né? Ele perdeu um testículo. E foi assim, o médico falou, você não tem chance acabou a sua fertilidade e tal. Aham. Ou vai para São Paulo antes da cirurgia com um banco de esperma. Eu falei, não. E Jesus cura. Deus vai e curar. ele sempre faz o milagre completo, tal, não vai não. Mas aí o segundo foi mais agressivo, o segundo câncer. E ele quase morreu. Era uma Aliás, laranja ele- de 12 centímetros, o Grande. segundo câncer. e, Meu Deus. No retroperitônio. reto peritônio. E assim, teve todo um processo, Senhor, sabe, antes de chegar na cirurgia mesmo, mas assim, graças a Deus o médico operou pelo SUS. E sempre orando e confiando, meu filho não vai morrer. Ele teve que fazer a quimio antes para diminuir, depois também ele fez. E nessa dele fazer a quimio, gente, era assim muito triste, porque aquela sala cheia de gente, né, para fazer a quimio. E ele no começo levava violão, ele era ministro do louvor. De louvor. E ele sempre muito baterista e tal, é muito alegre. E ele tocando violão, cantando, depois o violão foi ficando pesado. E depois ele foi, sabe, ele não aguentava nem andar. Ele chegou a pesar 35 quilos. Eu tive Tinha que que entrar carregar. com ele carregado no colo no hospital. Então era Gente do mas céu. assim, o lindo, ele era o líder também dos jovens. Aí uma vez chegaram é todos os lindo. jovens careca. Aleluia. Falou, Paulinho, nós estamos bonitos aqui igual você. Todo mundo carequinha, rapou a cabeça. Eles sempre iam lá visitar meu filho. Mas meu filho morreu 4 vezes. Durante a Durante a cirurgia. cirurgia. Foram 7h30 de cirurgia. E 4 Pra vezes poder o médico tirar. parou. Ele falou que ele Pra parou e raspar tudo. esperou sozinho o coração voltar. porque O não coração tinha nada que parou fazer. de bater 4 vezes. Mas Meu antes dele ir para a Deus. cirurgia, olha como Deus é lindo. Eu fiquei com ele lá no quarto. Aliás, ele ficou deitado e eu aqui fiquei lá no banheiro sentada, porque não tinha cadeira para mãe, nada, um cubículo. E no dia seguinte ele ia ser operado. E eu fiquei a noite toda orando. E o Senhor falou, abrindo aquele versículo, eis que ponho diante de ti a Deuteronômio. vida ou a morte. Escolha, pois, a vida para que viva. Aí eu já fui, quando a enfermeira chegou para levá-lo, eu nem deixei ele escolher, né? Mãe é assim mesmo. Vai escolher nada aqui, não. Não. Peguei na mão dele e falou, filho, repete com a mamãe. Eu escolho a vida para vivê-la. Ele com 20 anos. 20 anos e passando por tudo Sim, isso. eu escolho a vida para vivê-la. E aí ele foi para a cirurgia. E aí aconteceu dele morrer na cirurgia 4 vezes. E quando o médico veio, né, terminou a cirurgia, ele falou, mãe, pai, esse menino tem uma vontade enorme de viver. Eu perdi 4 vezes e ele voltou. Nossa, Então, assim, Deus é maravilhoso, Meu né? Deus, Nossa. E ele glória não a podia Deus. ter filhos, hoje ele já tem Tem 2 2 filhos. filhos.
Esse é o nosso Deus. É o nosso Esse é o Deus que a gente serve, Nossa, né? sem palavras. Então, e aí a gente, voltando para a questão de missões, né? Recentemente, fazem 2 anos e meio, 3 anos, nós acompanhávamos um apóstolo de Brasília, que ele fazia um trabalho, porque nós conhecemos, nós acabamos nos envolvendo aí com um negócio de política, e nós chegamos aí em Brasília, tivemos entrevista com o Magno Malta, com a Damares Alves, e a Diná é muito amiga da Damares Alves, a que foi ministra. Ela não era ministra ainda. Ainda não era ministra. E nesse negócio, nós... meu Deus, fugiu o que eu comecei a falar. A respeito de... Bom, deixa eu falar da ministra. Do início. Ah, sim, do Ari. Que nós já estávamos aqui na Rocha Eterna. E aí nós conhecemos o Ari. Ele é um apóstolo que faz um trabalho missionário na cidade de Corrente, no Piauí. Já faz uns 24 anos, mais ou menos, que ele faz esse trabalho. Ele tem igreja lá e tal. E ele sempre, depois que nós nos conhecemos lá, ele sempre convidava, façam uma viagem comigo, venham para cá. Aí um dia, em setembro de 2020, a Diná falou assim, bem, eu estou com vontade de fazer aquela viagem lá com o pastor Ari. Vamos? Eu não pensei, mas não pensei mesmo. Eu disse, vamos. Não nos preocupamos em procurar se tinha dinheiro, se podia ir, se não podia ir. Vamos, aí providenciamos a passagem, compramos e fomos. No comecinho da pandemia. No começo da pandemia. Fica em casa. Os velhinhos saindo. Pra viajar de Deus fazer mandar, missões. com pandemia ou sem pandemia, a gente vai. E aí nós fomos até Brasília. Em Brasília ele disse, olha, daqui vocês são meus convidados, vocês vão comigo no meu carro. Aí nós fizemos. Foi mais ou menos o quê? Uns 10 dias? Ou uma semana? Não, foi mais, por causa que... Foi mais uns 15 dias? Uns 15 dias, passei meu aniversário. Passamos uns 15 dias. Foi nessa época, em setembro. Olha só. Dia 13 agora, passou aniversário. Que legal. Como Deus é lindo. Glória a Deus. Tá, e agora a gente está falando sobre isso, recordando, né? E foi muito impactante, mas arrebentou comigo. Mas me arrebentou com os absurdos que eu vi de miséria naquele lugar. E aí eu propus no meu coração, eu vou entrar de cabeça em missões, para fazer missões, para vir atrás desse povo. E aí, depois disso, começamos a fazer viagem, fizemos uma primeira viagem para a Serra do Inácio, que tem sido o nosso foco, que fica no município de Ouricuri, no sertão de Pernambuco. É um lugar inóspito que não tem água. Mas, pastor, como é que o pessoal vive lá? Com a água de chuva. Chove o ano inteiro? Não, só chove de 3, quando vem muita chuva, chove 4 meses, durante o ano inteiro. Durante o ano todo. Meu Deus. Então, a água que é servida lá, que o pessoal bebe, faz comida e tudo, toma banho, é água de açude. É a água onde os animais fazem os dejetos, colocam os dejetos e é água suja, imunda, cheia de bactérias, cheia de tudo que não presta. E na nossa primeira viagem eu tive um problema sério estomacal. Acho que com 3 dias que a gente estava lá, né, os meninos ficaram com preguiça de colocar água mineral, porque a base missionária tem água mineral para os missionários, os visitantes. Porque o pessoal da região, o corpo já se adaptou. Já está acostumado. Já né? tem os anticorpos Já para tem os combater, anticorpos, então não tem problema. E aí eu fui beber água de noite, bebi um copo. E era a água do local. Meu Deus. Eu passei 48 horas pensando que tinha chegado a minha hora. 48 horas no troninho. Nossa. Pra vocês terem uma ideia, em 2 dias eu emagreci quase 3 quilos. Credo. Eu fiz assim, ó. Meu Deus.
são as bênçãos que tem na obra Mas missionária. É tão lindo. São os assim, percalços, né, que Tem milagre, mas acontecem. tem uns perrengues também, né? Tem milagre, mas tem uns Tem perrengues. perrengue. E foi uma bênção essa primeira ida nossa, porque a Diná, eu sempre reconheci isso e sempre comento. É um dom que ela possui, mas é dom mesmo. Se nós estivermos aqui e entrarem aqui 20 crianças, elas não vão sentar ao lado de vocês, não vão procurar vocês. As 20 crianças vão vir aqui e vão ficar aqui ao redor dela. Ela tem mel para criança. E chegou lá, eles cuidam de criança. Aí Nossa. pronto, né? Estava em casa. Né? Aí. E aí ela se envolveu lá e foi muito nós, bom, muito gostoso. quando voltamos, decidimos que ia iríamos morar lá. morar lá. Porque estava construindo uma escola Uhum. e não tinha professores. Aí eu Nossa. resolvi, vou Ela pra lá, ia eu ser vou professora, ela é professora vou de dar aula lá. matemática. E eu sou formado em administração, então eu ia ajudar também. Me ajuda a cuidar. Gente, nós colocamos a nossa casa também à venda. O irmão foi lá para... Imediatamente, coloquei a casa E à vamos venda e pra lá. decidimos, vamos morar lá. Mesmo os filhos E falando, aí, né? Que nessa aí idade entra a não mão pode de ficar Deus longe. novamente na nossa vida. Marcamos, eu liguei para o pastor de lá e disse, olha, nós estamos decididos a ir morar aí. Procura um terreno aí para eu comprar, que eu estou vendendo a minha casa, e nós vamos morar. Ele disse, não precisa. Mora num terreno aqui, eu tenho terreno bastante, eu separo aqui um terreno, ele é construtor, e eu mesmo construo. Você só compra o material e eu construo. E aí vocês moram aqui perto da base. Eu disse, está feito, está amarrado. Combinado. Já, combinado. E aí compramos as passagens, e isso por nossa própria conta, não a gente dependendo de ajuda nem de doação. Uhum. Era nós mesmos, bancando a viagem. Aí compramos as passagens, ida e volta, né? 2 para ir, 2 para voltar, e fomos para o aeroporto. E aí, chega no aeroporto, chegamos em cima da hora, eu corro para despachar, já tinha feito o check-in, e corro para despachar a bagagem. Faltava 30 minutos para fechar o check-in. A Diná começa a procurar os documentos. Eu troquei a bolsa. Tinha deixado os documentos tudo em casa. Nossa. Troquei, pus umas coisinhas lá Viajei e deixei sozinho. todos os documentos em casa. Aí ele foi, eu falei, bom, daqui 15 dias, eu vou 17 dias, mais precisamente eu vou. Nem desfiz as malas e falei com meu filho, né? Aí, tudo prontinho. Com 17 Compramos as outras passagens. Com 17 dias já estava lá. Aí meu filho, eu apavorada, filho, você não chega, olha, sei lá se era 10 horas, 8 horas. Aí ele, mamãe, eu falei que era 2 horas depois para Jaque, minha nora que estava com o carro, ela é doula, estava numa reunião das doulas. Aí ela sai correndo com o carro. Lá vai, meu filho vem para minha casa me buscar com meu neto. Aí, você põe aí tudo correndo, põe as malas, quando está assim... Não, tinha saído há poucos tempo de casa, eu falei assim, você pegou aquela mala pequenininha, estava todas as minhas roupas. Aí ele, não, aquela que estava perto da cortina, não. Meu Deus, eu não posso ficar sem aquela mala que nós vamos passar muito tempo, e é ali que estão minhas roupas. Nossa. Aí voltamos correndo, pegamos a malinha e aí faltava meia hora, já tinha feito isso aqui. Quando eu entrei no aeroporto, tudo fechado. Mas Já ia fechado dar as meia-noite. correntinhas, assim. Não, era hora de meia hora antes, 11 meia hora horas. antes. Tudo com as correntinhas assim. Eu falei, que aeroporto é esse, meu Deus? Nunca vi. Tudo fechado Tudo uma hora fechado dessa? daquele jeito. Aí eu falei, mas o avião ainda está aí. Não, não dá mais. Falei, mas já fiz o check-in? Não dá mais. Vai ali naquela salinha que é aberta Perdeu ali o segundo voo. e remarca a sua passagem. Aí eu só fiz, obrigado, Senhor. É Deus falando, porque eu já tinha sonhado que eu perdia 2 ônibus. Nossa. E eu ficava... Nossa, Deus... Entendeu? Eu já tinha sonhado. Então Já eu tinha falei, mostrado. meu filho, mamãe, a culpa foi minha. Eu falei, agradece, é Deus falando, não é para ir. Aí, nesse período, eu passei 6 meses lá na Serra Ele do Inácio. ficou e eu fiquei aqui. Mas 6 meses. 6 meses. Deus, assim,
cuida e mostrou para a gente a visão. Uhum. É para Sim. cuidar da obra, mas Uhum. à distância. Entendeu? A gente vai fazer Não muito era para mais, mudarmos né? para lá, né? Vai, fica um tempo, volta, É. vai, fica um tempo, E aí a volta. Dina resolveu voltar a estudar. É, Aí está estudando. E aí eu comecei Que a ir legal. sozinho, né? entendi. E ele Foi só- quando eu levei o Roberto de uma vez, Isso. e depois levei o Foi Israel. Israel. E talvez vocês tenham a curiosidade, mas por que você fez isso? Porque eu queria criar aqui na nossa igreja uma conscientização missionária, mas da nossa igreja, Uhum. não de apoio a outros missionários, Sim. mas com gente Missionários nossa, daqui, daqui. saindo daqui. E principalmente focando a juventude, os jovens daqui, Jovens. Muito bom. para despertar essa conscientização. Sim. Foi por isso que eu levei o Roberto daquela vez, Uhum. e depois levei Entendi. o Israel. E graças a Deus parece que está surtindo efeito, que tem. Ah, que bom, né? Algumas- Tem uma galera aí que tá... Algumas coisas né? aí estão se mexendo. Glória Tão, a Que Deus. bom, benção. e eu fico contente porque o cajado já está começando a ficar pesado, né? E A eu Passador. sementinha sendo Tem- plantada. tenho que aí. passar o Tem cajado, que né? passar o legado, né? O legado. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta assim, que geralmente quando a gente vai para esses lugares que é inóspito e tal, para fazer missões, ter esse primeiro contato, existe ou uma agenda cultural deles ali, por exemplo, sei lá, você vai lá para cima, lá Parintins, lá para aqueles lados, eles têm a festa deles lá e tal. Como que foi chegar ali, Serra do Inácio, a primeira vez, fazer contato? É que já tinha uma base ali, né? Mas assim, abordar as pessoas, falar de Jesus, porque às vezes no Brasil ou a pessoa parte muito para o catolicismo ou parte para o espiritismo, né? Como que foi? Aí nesse meio tempo eles têm alguma festa local, alguma coisa ali que, olha, vou precisar de muita oração e jejum para poder chegar e plantar a semente do evangelho? É uma pergunta interessante. Vamos colocar da seguinte forma. Qual é a maior dificuldade que eu hoje vejo para evangelizar ou para fazer missões entre povos não alcançados? E há uma verdade que a maioria de nós evangélicos desconhece. No Brasil existem muitos povos não alcançados. E que não fazem parte de listas. Tipo, o sertanejo, você já ouviu falar que o sertanejo é um povo não alcançado? Não. Pois é um povo não alcançado. O que vive no sertão. Uhum. Por quê? Eles vivem dentro de uma cultura que foi gerada há 100, 200, 300 anos atrás. Não mudou. Eles vivem dentro daquela mesma cultura, com relação a costumes, maneira de ser, maneira até de pensar. Tá? E é onde reside, digamos assim, a grande dificuldade. E uma das grandes dificuldades que existe, o sincretismo religioso. E isso eu observei com muita propriedade lá na Serra do Inácio. Ela foi, vamos assim dizer, surgiu de um homem chamado Inácio, que foi para lá e começou e morou, foi lá, formou família. Uhum. Hoje existem na Serra do Inácio em torno de 3.500, 3.600 pessoas. Nossa. E vocês vão se admirar disso. Todos são parentes. Tudo parente? Tudo parente. Tudo do seu Inácio. Tudo descendente do Inácio. O Inácio é o patriarca lá. Né? E eu achando. Foi o patriarca. Nossa. E o que isso gera e que é antibíblico? Me responda essa pergunta. Vocês sabem. Incesto? Mistura Ah, de sangue. Incesto. incesto. O sangue, do mesmo sangue, quando mistura, gera o quê? Pequenos monstros. Uhum. Irmãos, foi o que mais me impactou quando nós fizemos essa primeira viagem com o pastor Ari. O que nós
o que eu me deparei com pessoas com problemas mentais, para mim foi um absurdo dos absurdos. Eu não imaginava que existisse isso. Todas as famílias praticamente têm um problema. Isso lá no Piauí. E lá na Serra do Inácio é a mesma coisa. Em todas as famílias tem algum débil mental. Alguma criança especial. E eu mostrei umas fotos e o Israel teve a oportunidade de conhecer. O Israel, quando viu, eu me lembro que eu tive a mesma reação que ele. Quando nós vimos as duas moças na casa de um senhor lá, ele começou a chorar, ele chorava que nem em prantos de ver aquela situação, porque a gente não imagina que exista uma coisa assim. E o pior de tudo, não são tratadas, não são cuidadas, nem ajuda do governo de forma nenhuma. Nada, né? Nada. Pô, mas em pleno século XXI, sim, em pleno século XXI. E as autoridades políticas não fazem nada, eles mantêm aquilo ali de uma maneira que o povo fique, são currais eleitorais. Ah, olha, eu coloco você lá na lista do Bolsa Família e está tudo bem. Só que o Bolsa Família tem algumas regras. No caso desse senhor, dessa família, inclusive fazem 8 meses que a mãe morreu. E a mãe morreu de overdose de cachaça. Meu Deus. É outro problema cultural lá. As crianças começam a beber com 9, 10 anos de idade. Você encontra criança bêbada. Meu Deus. É um absurdo. Não dá para a gente aceitar isso. Não, é inaceitável, mas é bom a gente ver, ouvir as experiências, porque é um dos sabe? motivos que eu me propus a levar o máximo de pessoas daqui da igreja para lá, para conhecer a realidade, não para ouvir falar, mas para se deparar, para ser impactado. E, queridos, isso impacta, Com certeza. machuca. Nossa, eu já tô assim, Machuca. É o que eu digo, eu sou muito emotivo e eu quero resolver. E não tem como. Aí o que nos resta, como evangélicos, como pessoas que creem em Deus, é orar por essa gente para que sejam cansadas pelo Senhor. Sim. E que a misericórdia chegue até eles, e eles tenham uma condição de vida menos miserável. E esse homem, eu fui conversar com ele, eu digo, por acaso, ele é meu xará, é Raimundo o nome dele. Senhor Raimundo, por que as suas filhas é uma moça de 15 anos e uma de 21 anos? Nunca, a de 21 nunca andou. Ela se arrasta no chão. Literalmente se arrasta. É toda atrofiada. Não fala, não enxerga e ouve muito, muito mal. Nossa, que triste. E o senhor tem alguma ajuda do governo? O senhor recebe Bolsa Família? Ele disse não. Eu disse, mas como não? Como pode? O senhor é daqui da região, do pedaço aqui, é uma das pessoas que mais precisa disso. Ele disse, acontece que a minha família é grande. E o Bolsa Família é distribuído por família. E uma das filhas dele está listada no Bolsa Família e tem filhos. Se as meninas do seu Raimundo começarem a receber, o governo cancela a Bolsa Família da outra. Aí ele disse, eu não posso fazer isso. Então o homem não pode trabalhar, ele não trabalha. Como que vai trabalhar? Ele vive de ajuda das pessoas, de ajuda da base missionária lá. Nós fizemos como é que é o nome? Esse negócio que coleta água grande. Cisterna. Cisterna. Fizemos uma cisterna de 15 mil litros e é a base missionária que abastece a água, porque a água lá tem que ser comprada. Tem que alugar um caminhão-pipa para ir buscar lá no Coração, 36 quilômetros para ir buscar. Agora imagina como vive essa gente. Deus. Meu Deus do
A condição Então, abaixo é da terrível. mínima, né? É terrível, é terrível. Nossa, não é Só, jeito de viver. só Deus. Então, lá que eu conheci as casinhas de barro, sapé. né? As casinhas de sapé, né? É de sapé. Foi nesse lugar. E lá o pastor já construiu mais de 20 casas de alvenaria, ele mesmo com recursos que ele consegue levantar para construir. E sabe o que o pessoal faz? Eles moram na casa de alvenaria por um tempo e aí vende a casa e constrói outra casa de sapé num terreno que eles invadem e coisa, Aí, e vão morar do mesmo jeito, naquelas condições miseráveis. Triste. para poder levantar uma Então, graninha E depois, né? a questão do sincretismo Complicado. religioso. Vão para a igreja com problema de saúde, para buscar cura. Aí não é curado, sai da igreja, no mesmo momento que saiu da igreja, 5 minutos depois está na casa do benzedor, que fica por trás da igreja, e vai lá pedir para o benzedor benzer para... E isso não é coisa de hoje, é coisa de séculos. É cultural. 2, 3, 4 séculos atrás. É cultural. E é difícil mudar a cabeça deles. Mas alguns são alcançados. Eu tenho dado testemunho aí de verdadeiros milagres que o Senhor tem feito, que é só Deus mesmo que faz. A gente não faz nada. A gente olha aquelas situações e se condói, se compadece e ora. E a gente reclama do ar-condicionado, né? Meu Deus. Nem não Mas é isso que tem nos movido, tem me movido. E eu fiz um pedido ao Senhor. Faz algum tempo que eu parei com as atividades na igreja e estou focado em missões. Que eu queria me gastar fazendo missões até o último momento, que o Senhor me conceda isso. Eu não quero parar. Porque tem povos aí não alcançados que estão precisando. Eu estava falando dos povos no Brasil que não são alcançados. É o sertanejo, o ribeirinho, que esse irmão que você falou Sim. faz. Uhum. O pessoal vive lá, os ribeirinhos da minha terra, vivem como viviam há 300 anos atrás, do mesmo jeito. É fazendo uma palafita na beira do rio, levanta ela, quando a água grande vem e enche tudo, eles saem da palafita, vão para as terras altas, e aí quando a água baixa eles voltam, e aí você olha, entra numa casa daquela, o que tem dentro da casa? Fala para eles aí, Dina, quando nós fomos convidados para almoçar com um irmão, que a gente fazia escola dominical todo domingo na casa dele. Eu atravessava o rio de barco, barquinho a remo. Eu, a Diná e a nossa filha. E íamos fazer a escola dominical. Aí o irmão convidou a gente para um dia ir almoçar com ele. Conta aí como é que Então, foi o aí era só almoço. farinha, né? E aí ele falou, vou buscar almoço. Aí ele foi, pescou. Não tinha fogão, Não tinha fogão nada. não tem geladeira, Nada. Não Aí tem ele cama. pescou o peixe, não tem cama. Nossa. é rede. 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 E aí ele Não tem Passou. um chinelo, não tem um sapato. Meu Deus. passou e era aquilo. E com sal, né? Por causa que passa os barcos Uhum. trocando. as Chamam frutas de nativas. batelão. Eles Aham. trazem tipo um mercado flutuante, que eles andam pelo rio Aí, ó. e fazem o escambo. Imagina, no século XXI, Fazendo as Meu trocas. a né? gente vivendo, o pessoal vivendo de escambo. Meu Deus. Fazia troca aí por sal e açúcar, né? Que é necessário. E não existe E uma farinha. política pública para acabar com isso. Não, Então, mas mas- é. Meu Deus. É cômodo. Mas de 4 em 4 anos eles aparecem lá. É cômodo isso. E aí eles vivem do quê? Como é que consegue o sal, o arroz, Jeito. né, coisa? Pescando, pescam o peixe, salga, deixa lá e quando passa o batelão, aí fazem a troca. Entendi. Aí eles É, compram e farinha. fruta nativa também. E a Eles vão castanha, na lá no castanha. caso do Pará, é a Do Pará, castanha do Pará. Na época da cheia, é a época que a castanha, os cocos da castanha começam a amadurecer e começam a cair. Porque é uma coisa interessante. A gente não pode tirar o pé
da castanha. Tem que esperar o cair. coco tem que esperar cair. E é um coco que a grossura da parede dele é isso aqui assim. Você tem que dar machadada nele para ele abrir, né? Uma vez eu peguei uma castanha dessa, quando era mais jovem, não tinha força na mão para poder quebrar, né? Então você coloca na quina da porta. Isso. A porta entortou. Não, mas isso é a castanha. Agora, o coco da castanha é mais grosso. É mais grosso ainda. É da grossura de um dedo. Nossa, gente. É muita coisa. Meu Deus. E as castanheiras são árvores baixinhas, né? É 25, 30, 40 metros de altura. Baixinha. Aí eles juntam o coco, abre, tira a castanha, ensaca, traz para... Quando a água baixa, eles trazem. E aí troca no batelão pelos alimentos. E é assim que vivem. Nossa. E tem muitos quilombolas. Uhum. A Diná tem uma história interessante. Conta a história dos quilombolas aí, Diná. Lá das crianças com nós. É. Então, nós fomos lá para a gente fala Beiradão, que é a margem do rio. Para evangelizar. Para evangelizar. Aí não tem nada, né? Entendi. E aí caiu uma árvore e as crianças se sentaram tudo na árvore, no tronco da árvore, no chão. E eu fui falar de Jesus para aquelas crianças e para alguns adultos que estavam lá. Eu não estava com a Diná nesse dia, ela tinha ido com um grupo da igreja. Uhum. E assim, foi lindo que todos aceitaram Jesus. As crianças, só as crianças. Aceitaram Jesus. Que foi lindo. assim, lindo, maravilhoso. E aí passou, mas foi esse das crianças que aceitaram. Agora, aquela senhora que era... Não, das crianças. Fala das crianças, especificamente. As crianças aceitaram Jesus. Agora, tinha uma senhora que a gente fala... Não, aí eu vou completar o das crianças, que você não terminou. Acho que você esqueceu. Aí marcou de voltar na outra semana para falar com os adultos. Né? E aí chegou lá. Não permitiram que descesse do barco. A gente estava falando fora do ar antes de começar a gravação sobre isso. O patriarca da comunidade disse, não, aqui só entra com minha autorização e eu não autorizo. A gente não aceita que venham falar de outro Deus aqui, não. Então, século XXI. E nós pegamos o barco, fomos mais distante, uma ilhazinha, e aí falamos de Jesus, o pessoal aceitou também, e assim foi E eram negros também de uma comunidade. E era uma matriarca ali. Era uma matriarca. Não era um patriarca. Era uma matriarca. Aí depois passou uns dias, ela foi lá onde ele estava trabalhando no mercado e falou, olha, não, ela não. Uma pessoa escreveu com aquela letrinha bem, que não podia mais, para a gente não ir mais lá, porque senão ela ia perder os filhos e todo por causa que eles não aceitavam. Eu estou deixando o Deus... Descendentes de escravos, que um detalhe, a língua que eles falam é a língua banto, é a língua africana. O português, eles sabem falar, mas não usam dentro da comunidade. Estou deixando essa religião. O dialeto, né? Da família. Então, sabe, você fala, meu Deus, eu não entendeu direito, porque... Sim. Mas tem que ter, todos nós, e aqui dentro da igreja também. Quando aceita Jesus, tem que ter um acompanhamento, tem que ter tem que ter um discipulado. Entendeu? Sim. Para a pessoa, né, se firmar. Se não, fala de Jesus, larga para lá, não adianta. E é a dificuldade que eu tenho encontrado lá na Serra do Inácio. Porque você vai, visita as pessoas, ora as pessoas são curadas, aceita Jesus, mas não tem acompanhamento. Eu venho embora e não são assistidos. Quando você volta lá, eles estão na bebida de novo, estão nos vícios, estão... É aquilo que a gente estava falando antes, né, de a gente começar a gravação, de você criar discípulos e deixar esses... Jesus enviou, né? E nesse caso é deixar os discípulos ali, continuando o trabalho, né? Isso é muito interessante. Para que haja até a multiplicação. Para multiplicar, exatamente. Sim. Gente, o papo está assim, muito bom, muito legal. Acho que é um dos papos que a gente vai querer sim, quer dizer, todos, acho que a maioria a gente quer continuar, mas esse assim, é o número 1 da lista.
né? Com esse episódio, a gente está fechando um ciclo de uma série de 3 episódios sobre missões e evangelismo, né? A gente falou com o Gabriel, que ele foi para Londres. foi para a Europa, o Giovanni, que é aquele cara mais local, cidade, bairro e tal, né? E vocês, né, que foram aí para a Serra do Inácio, foram para tantos outros lugares, então cada um num pedacinho ali onde Deus chamou. Mas a gente precisa de uma parte 2, tá? Então se preparem, que eu acho que até antes da gente terminar essa temporada, nós vamos fazer uma parte 2, tá? Já quero agradecer, já logo de cara. Gi, quer fazer uma última pergunta para a gente encerrar? Só queria que vocês deixassem, assim, um conselho para aquela pessoa que queima por missões, que acabou de entender esse chamado, que sente que Deus chamou ela para fazer isso. O que vocês dariam de conselho para ela começar? Deixa ela falar e depois eu Tá bom. completo. Como que você se sente assim, queima por missões? É quando você está ouvindo falar, seu coração arde mesmo, vem lágrimas nos olhos, seu coração. Isso é o seu chamado. Que muita gente quer ir para passear. Não. É essa pessoa que o Senhor fala, o Espírito Santo vai falando. Então, você começa a se engajar, começa a estudar, né? Quem é jovem que quer ir, vai fazer uma faculdade, como minha filha, ela estava fazendo psicologia e queria um lugar desse que não entra o evangelho. Então, ela foi incentivada a fazer pedagogia, porque pedagogia pode ir como professora. Então, a educação permite, né? Aí você vai com a sua profissão nesses lugares que não podem. Como evangelizando. E assim, mais para os jovens, mais para todos. Quando meu vovó voltou a estudar, todos que têm esse chamado. Gente, nós, quando nascemos com esse chamado mesmo para a missão, você morre com esse chamado e continua, sabe, querer fazer até o fim da sua vida. É maravilhoso. É maravilhoso ardendo, né? Porque você vê uma alma que está ali perdida. Ela veio ser salva. Então, não tem... É uma alegria muito grande. Que legal. Há países que têm necessidades de profissionais. Então, uma recomendação: se alguém deseja, um jovem deseja fazer missões, é focar em alguma profissão que possa ser utilizada em missões. Porque os países contratam e aí você vai para trabalhar profissionalmente e aproveita, implanta a estratégia de missões no local. Que foi como a minha filha fez. Ela foi para o Timor-Leste e foi como diretora contratada pelo governo. Fica pro próximo episódio. Vamos deixar para o próximo episódio. Vamos deixar para o próximo. A minha recomendação, obrigado. A minha recomendação é... Vocês conhecem a letra de um hino que diz, que é da Aline Barros, que diz: Senhor, valeu a pena? Não, procurem de cabeça a não letra lembro. desse hino. Acho que eu conheço. Meditem não sei nele. Se é essa que eu estou pensando. É o que hoje nós dizemos. Apesar de todos os obstáculos, todos os problemas, todas as dificuldades, eu sempre digo: Senhor, valeu a pena passar por tudo isso. Porque o Evangelho está sendo anunciado. Amém. Glória Amém. a Deus. É isso, né? Muito obrigada, gente. Tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. Muitas vidas. Abençoa Nossa, a minha. Inclusive a nossa, né? A minha. Nossa, maravilhoso. Amém. É bom ouvir quem tem experiência, quem tem para dar, quem tem amor, né? Pela obra. Esse Amém. é o ponto. Você precisa ter paixão pelas almas. Você Amém. tendo paixão, você não vê dificuldade, você não vê obstáculo, você vai e faz.
cumpre Mateus 28, 19 e 20. Ide é o que tem nos impulsionado. Amém. E graças a Deus que nós temos obedecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, muito bom ter vocês aqui. Gi, obrigado pela companhia aí hoje. E esperamos vocês para um próximo episódio. E é isso, gente. Infelizmente chegou ao final mais um episódio do RochaCast. Se inscreve no canal, deixa o joinha, todo aquele procedimento. Instagram, tá? Tem aí na descrição. E é isso, canequinha, tá? Se você aqui da nossa comunidade quiser bater um papo com o pastor Biratã, com a pastora Diná, fica à vontade. Deixa seu comentário aí, compartilha com a galera, beleza? Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.